Boa noite. Boa noite, bom dia, boa madrugada, sim, boa tarde, dependendo no horário que você vai assistir essa live ou algum trecho dessa live. Então, Nós somos o Bio2, eu sou Esteban, eu sou Sheila. nós somos o Bio2 Biodança, ajudamos você a expressar com liberdade quem você verdadeiramente é e assumir o protagonismo da tua própria vida. E hoje estamos fazendo essa live, que é uma live que vai tratar de um tema importantíssimo, que faz sentido nas nossas vidas, no nosso dia a dia, para todos nós. E limite, saber dizer não, saber dar limite. É sempre um desafio isso, né? Principalmente para as pessoas que são mais queridas. Principalmente no trabalho, né? Cada vez mais temos dificuldade mesmo. Todos nós temos, em alguma medida, dificuldade tanto de dar quanto de receber limite, né? O limite que uma outra pessoa pode nos dar, né? E, claro, na hora e na forma adequada, né? Sim. Existem muitas formas de se dar um limite. E essa forma pode ser também uma forma amorosa, suave ou não, né? Então, muitas vezes precisamos dar um limite mais firme, porque antes não demos um limite mais suave. Vamos acumulando, e chega um momento que o limite não é expressado de uma maneira suave, delicada, amorosa, carinhosa, afetiva, e é uma explosão. E por isso que é um aprendizado importante para que a gente possa conviver com as pessoas e viver de uma forma mais saudável, né? Não só na relação com o outro, mas também na relação consigo mesmo. Então, aqui nessa live, a gente vai falar não só do limite externo, né? Mas também do limite interno, que muitas vezes a gente perde essa noção, né? E fica exaurido, né? Quantos de nós não estão aí sempre cansados, sempre falta tempo, nunca dá conta, né? Está exausto, não consegue nem dormir quando deita na cama de noite, porque a cabeça não para. E aí é uma falta de limite interno. O limite para pensar, o limite para comer, o limite para beber, essa compulsão que nos leva a não conseguir parar ou não conseguir colocar limite para nossas ações básicas de sobrevivência, como é a alimentação, como é até o sono, né? A necessidade o sono, de um sono, de tempo. parar de pensar, colocar limite para o pensamento. Quando entramos em um modo pensamento automático, caímos na ditadura do pensar e a gente tem que descansar. Por exemplo, à noite, e a gente não consegue descansar porque a gente está pensando sem parar. Aí tá. Então, se eu não tenho noção dos meus próprios limites, até dos meus limites físicos mesmo, né? Como informar o outro quais são os meus limites se eu não tenho consciência para mim mesmo, né? Sim, então, com certeza. Esse é um ponto importantíssimo, porque isso tem a ver com saúde física, com saúde mental, emocional. E isso tem a ver também com relacionamento, um relacionamento mais saudável com a família, com os amigos, no trabalho, onde quer que seja, né? E que limites? Olha, a gente pode falar de qualquer tipo de limite, desde um limite financeiro, pessoas que têm dificuldade de administrar financeiramente de uma forma mais equilibrada a sua vida, até limites físicos, né? De trabalho, de tempo, né? Como você falou, de pensamento até, né? A gente vive na ditadura pensando muito, né? E aí por isso depois não consegue dormir porque a cabeça não para. Então existem muitos tipos de limite e a gente vai perdendo essa noção, né? Totalmente. Então é um tema vasto, na verdade é um tema muito vasto até para se tratar aqui numa live. É um tema que daria muitas lives. A gente com certeza vai tentar fazer um recorte ou pequenos recortes e depois vamos fazer recorte de fato, para que fique mais agradável, mais fácil, mais prático, porque muitas vezes a gente sempre faz esses recortes e posta no nosso canal de YouTube, aqui também no Instagram, no Facebook, porque
porque a gente muitas vezes não tem, com esse problema que a gente tem, todos nós temos em maior ou menor medida, de colocar limites no trabalho. A gente trabalha, agora tem que matar uns 500 leões cada dia, e também limite com os filhos, limite com a família, limite com tudo, com tudo que a gente faz. E aí falta tempo para fazer muitas coisas que a gente quer. Estamos vendo aqui que dos 3 participantes, Nacho, Biodança Las Condes, Roseli Oliveira, já são dois perfis que são da biodança. Então, é um tema, né? Sejam noite. Todos bem-vindos. É um tema auge, um tema muito presente em nosso dia a dia e em nossos encontros de biodança. Sempre os participantes trazem essa questão, e trazem essa questão justamente desde o ponto de vista de que eu já não consigo. E por que você não consegue colocar limite? É isso que vamos abordar também aqui. E como a biodança ou o programa Bio2, Biodança, pode me ajudar, ou pode contribuir para começar gradualmente, como sempre na biodança, tudo é gradual, tudo é paulatino, progressivo. Como isso pode me ajudar, a prática da biodança pode me ajudar a ir colocando limite, identificar, que muita gente nem identifica o limite, ou quando outras pessoas na interação social, na interação pessoal e até na interação afetiva, as outras pessoas ultrapassam limites, e uma terceira pessoa fala: nossa, mas como você deixou que ele fizesse isso com você? Não, o que aconteceu? É verdade, mas nossa, mas você não acha que está demais? E a pessoa não percebe. Muitas vezes muitos de nós não percebemos que a outra pessoa está ultrapassando o limite. E esse limite, em algum momento, essa bolha vai explodir em algum momento. Essa conta vai chegar, né? Claro, porque você vai pode acumulando. Chegar até na forma de uma doença, por exemplo. Sim, né? pode. Então, física ou mesmo, enfim, emocional, de caráter emocional, mas assim, algo vai acontecer, né? Sim, essa energia vai para algum lugar. Muitas vezes a gente somatiza, a gente incorpora essa falta de limite. Incorporar seria o quê? Colocar no corpo, né? Sim. Seria isso, justamente. Então. E tem mais um detalhe importante, Esteban, é que esse limite, ele não é uma coisa clara e definida. Isso depende de cada pessoa, né? Em cada situação. Então, às vezes, eu estou num momento na minha vida em que eu estou muito cansada, né? Então, meu limite ficou menor para fazer mais coisas, né? Ou para assumir mais responsabilidades, enfim. Ou tem um momento que eu estou muito bem, que eu estou com mais vitalidade, com mais disposição, esse limite é outro. Então, o que eu quero dizer com isso é que o limite é algo dinâmico, né? Com certeza. Que depende do meu momento existencial, da minha saúde, de uma série de fatores. Da relação. E da relação com o outro. O limite não é o mesmo para minha namorada, que está aqui presente, que para qualquer outra mulher. Ou para minha filha, ou para meus filhos. Os limites são diferentes, porque os papéis que a gente desenvolve na vida, que são papéis. Mas é uma máscara. Sim, a pessoa nós vestimos várias máscaras ao longo do dia. Eu sou professor, por exemplo, na sala de aula, eu não sou como com a Sheila, quando estamos aqui em casa conversando livremente, é diferente. Então, por isso, o limite é diferente, dependendo da relação, dependendo do momento, dependendo como eu estou e qual é o relacionamento que eu tenho com essa pessoa. Sim. É muito dinâmico, Aprender a graduar, né? A graduar, a adoçar essa questão do limite é um aprendizado. Agora, é um aprendizado, eu diria assim, é um investimento necessário e maravilhoso para a gente sanear os relacionamentos, para a gente poder ter relacionamentos muito mais harmoniosos, muito mais... E para ter mais saúde também. Com certeza. Com certeza, porque quando a gente perde essa noção, isso pode causar muita coisa, né? Sim, uma desorganização, né? Em alguns casos, claríssimo, né? Claríssimo, pode levar o sujeito, a pessoa à autodestruição.
Eu posso tomar uma cervejinha cada dia, mas se eu tomo 1 litro de cachaça por dia, será que aguento 1 litro de cachaça por dia? É muito, né? Mas aí, claro, que vai se desorganizar todo na minha vida e é problema de limite. Né? E quais são, assim, os indicadores? O que pode estar indicando que eu estou atravessando os meus limites? Né? Então, por exemplo, uma sensação constante de cansaço. Esse é um indicador claro. É um indicador claro, muito né? Claro. Físico, claro, né? Às vezes até não é um cansaço tão físico, é um cansaço emocional. É porque eu estou vivendo num nível de estresse, de pressão, seja por motivos de trabalho, seja por questões familiares, o que seja, que eu estou indo além da minha possibilidade. Então é um cansaço que parece que não acaba, né? Ou eu não tenho tempo, falta tempo. Sim. É um sinal importante também. O que você faz tanto que não tem tempo para descansar, que não tem tempo para ficar mais com as pessoas queridas, Sim. que não tem tempo para respirar um pouco, né? Então, ter um pouco mais de lazer, né? Para desacelerar, enfim, para relaxar. Então, são indicadores, Sim. né? Eu acho interessante assim, são indicadores, isso acontece, muitas vezes isso é bem claro e concreto. E a pergunta seria assim, Sheila, e a biodança? Como que o programa Bio2 e a biodança em si pode contribuir? De que maneira? Prática, efetivamente, na prática. Como funciona? Porque tem muitas pessoas que nunca fizeram uma sessão de biodança, não tem nem ideia. Como será que tem uma palavrinha mágica que a gente repete muito? Quem é facilitador? Talvez Nacho, pessoas que entraram aqui, que já até no perfil tem a palavra biodança. Muitos de vocês devem saber e outros não. Então, será que a palavrinha mágica autorregulação é uma coisa que a gente aparece na biodança? Sim. Diga um pouco aí. Então, como é. todas as propostas, né, de dança, de movimento na biodança são convites. Esse é um primeiro ponto, né? São convites. A pessoa vai fazer naquele momento, se quiser, se estiver bem, se puder. Esse é um ponto. Então, ela sempre tem a condição de escolha. Sim. E exercer essa escolha é um passo importante. É colocar o limite, né? Já é colocar o limite. Colocar o limite, né? Claro, não Aí, quero. Eu decido, vou Agora, fazer esse exercício, vou fazer essa dança. Mas eu vou fazer dentro da minha possibilidade naquele momento. Eu posso estar num dia mais cansado, eu posso estar num dia mais disposta. Então, eu vou dentro do meu ritmo, da minha possibilidade. E isso é vou respeitar o meu limite. Então, é um aprendizado corporal. Sim. Né? E tem um outro aprendizado importante, que é um outro pilar da metodologia biodança, adotada pelo programa Bio2, que é o feedback. Né? Então, a sessão ela sempre acontece no grupo, então na relação com o outro. Então, esse aprendizado do feedback, de dançar com o outro, dançar com o grupo, eu não vou arrastar ninguém, não vou ser arrastado por ninguém. Então, essa percepção fina do outro e de si mesmo... do limite dinâmico, limite dinâmico, né? Mais dinâmico ainda, porque é com o outro, né? Sim. Entra um limite do outro que não necessariamente são os meus. Então, quando eu danço com uma outra pessoa, não é a minha dança que prevalece, nem a do outro. É a nossa dança que vai acontecer naquele momento. Então, esse feedback, essa dança em feedback, ela é muito potente. E desenvolve, ajuda a reforçar e desenvolver essa percepção do limite do outro. Com certeza. E de si mesmo também. E isso depois levamos para nosso dia a dia, né? Para fora do salão de biodança. Essa que é a aposta, digamos assim. Poderíamos dizer assim, a aposta do programa, o programa evolutivo Bio2, baseado no sistema biodança. A biodança propõe isso claramente. Eu vou fazer, se eu quero, se eu me sentir bem, é sempre o convite, como a Sheila acabou de falar, e também vou fazer da maneira que eu consigo fazer o que eu quero fazer nesse momento da minha vida, nesse momento mesmo, porque hoje estou muito cansado, porque hoje o trabalho foi muito puxado, eu quase não vinha para a sessão de biodança, eu quase não vinha para essa imersão de final de semana, que nós chamamos maratona,
quem se está aqui, eu acho que biodança Las Condes, de fala em espanhol, nós chamamos talheres, né? Workshops ou talheres, são imersões, muitas vezes é final de semana, muitas vezes a pessoa decide ir mais para ficar mais calma, e tem algumas coisas que são mais fortes e a pessoa decide se poupar, tá tudo bem. Na biodança a gente respeita os próprios limites e o equilíbrio dinâmico é um grande aprendizado. O equilíbrio de colocar e receber limites simultaneamente e em feedback permanente é um grande aprendizado para nosso dia a dia, para levar para nossas famílias, relações familiares, laborais, porque aí é a dança do limite, né? Até onde eu posso, até onde eu quero fazer. Eu sempre falo, vamos falar popularmente, até onde aguento, mas não tenho que tolerar, não tenho que sofrer. O limite não é uma questão de eu vou ir o mais que eu puder. Não, também respeitamos o sentimento de prazer, tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso, senão já está ultrapassando o limite, se estou sofrendo aí... Qual que é o limite? O limite já ficou lá para trás há muito tempo. E tem uma coisa, porque assim, na medida que eu vou percebendo o que me faz bem, né? Qual é o movimento, o ritmo, a sensação que está me fazendo bem ou que está me exaurindo ou que está me fazendo mal, enfim, essa percepção fina de mim mesma e do meu corpo, ela vai aumentando. E na medida em que essa percepção ela vai ficando mais sensível, né? Uhum. Eu começo a reconhecer mais os meus limites, né? Porque o que acontece muitas vezes é que a gente vive num corre-corre tão grande, são tantas as demandas, né? Família, trabalho, enfim. Sim, as demandas externas e as internas. A autoexigência é brutal. É brutal também. É feroz. Que eu perco a noção. Então, é como se eu estivesse no piloto automático, eu estou dormente. Muitas vezes, até muitas partes do corpo estão dormentes mesmo. Eu deixo de sentir, porque vivo numa velocidade frenética. Então... Ou acostuma a sofrer. Ou acostuma a sofrer. Eu acho que tem que ser assim mesmo, então, tem que sofrer permanentemente. Então, essa sensibilização, voltar para o corpo, voltar à percepção mais sensível, mesmo concreta, do movimento e do corpo, é importantíssimo para perceber melhor esse limite, inclusive esse limite físico e emocional. E é uma das bases, é bom que se diga, uma das bases principais do sistema biodança é colocar no corpo, resgatar a criança interna. A criança não fica pensando, será que se eu vou falar que chega, se eu vou falar não quero, será que ela vai me abandonar? Será que meu filho vai ficar com raiva de mim? Será que meu filho ou minha filha vão falar, não amo você, pai? Será que eu vou perder o emprego? Será que meu chefe vai se indignar? Não, uma criança vai lá, eu quero abraçar essa pessoa, vai lá e abraça. Não tem medo de ridículo nem nada. Ela acha primeiro e assim reconhece o mundo e assim ela se comunica com o mundo. Claro que não podemos ser totalmente impunes, mas também não podemos ser tão controlados e com tanto medo de perder os afetos, de perder o trabalho, com tanto medo de agir, que a gente acaba acumulando toda essa energia, como falamos agora há pouco, vai para algum lugar. Vai para algum lugar. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer a você. Se você está gostando dessa live, dá um like pra gente. Sim. Se você estiver gostando dessa live, e principalmente você que mora em Brasília, nós temos um convite muito especial para te fazer, e esse convite vai acontecer num evento que nós vamos transmitir pelo YouTube, no nosso canal no YouTube, no dia 14 de dezembro, às 20 horas. E não perca, vai ser um evento online, gratuito. 100% online, 100% gratuito e muito, muito interessante. Se você está interessado em saber o que é, venha com a gente, venha com o Biodança. Não perca. Não perca.
Então, o tema de hoje é limite, dar e receber limite. É um tema difícil para a grande maioria das pessoas. É um aprendizado profundo. E por quê? Por que as pessoas têm dificuldade de dar limite? Qual é a origem, né? Qual a origem disso? Porque é tão difícil dizer não. Muitas vezes a gente diz sim, mas aquele sim, nossa, se eu pudesse dizer não. Quando eu estou dizendo sim para o outro, quando na verdade eu queria dizer não, eu estou dizendo não para mim mesmo. Com certeza. Então, por que isso acontece com tanta frequência? Então, normalmente é medo de magoar o outro. Sim. Eu não posso dizer não para o meu chefe, porque eu tenho medo de perder um emprego, ou uma promoção, ou o que seja, né? Medo de perder o amor, o grande amor, medo de perder um amigo, enfim. Esse medo de perda, ele é muitas vezes a base dessa dificuldade de dizer não para o outro, né? E não dizendo não ao outro, não dizendo não ao outro, estou dizendo não a mim mesmo. E então, esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante. E a origem desse medo de perder, esse medo de não sermos aceitos, esse medo de perder um emprego, perder um amigo, perder o que seja, o relacionamento afetivo, tem como base uma insegurança, uma autoestima deprimida, né? Uma autoestima baixa. Então, como que a biodança pode contribuir aí para expressar com liberdade quem verdadeiramente somos? O que sempre a gente fala. Primeiro temos que descobrir, né? Descobrir no sentido de mais lato da palavra, mais total da palavra, que é tirar as cobertas, tirar tudo que cobre ou recobre. A gente muitas vezes compara o processo evolutivo de uma pessoa como uma cebola, né? A gente vai tirando essas camadas, vai tirando as camadas até chegar onde? Até chegar na questão, por exemplo, na questão central, que é a questão afetiva, até chegar no coração. Então a gente vai tirando essas camadas. Por que eu não olho nos olhos? Por que eu não me sinto capaz de segurar um relacionamento? Por que eu penso que meus filhos não vão gostar de mim, ou vão falar, ou vão me abandonar, ou vão falar, não gosto de você, pai ou mãe, não gosto de você, não amo você? Por que muitas vezes temos tanta dificuldade para colocar limite para nossos filhos, por exemplo? Porque temos medo da rejeição. Aí porque não nos sentimos capazes, porque temos uma autoestima deprimida. E como que a biodança pode contribuir, Sheila, para que isso se manifeste de uma maneira mais sadia e que a gente resgate o verdadeiro valor que todos nós temos e não fiquemos por aí negociando afeto? Sim. E aí? Então, trabalhando a expressão mais autêntica, né? Sim, a expressão mais autêntica. A descoberta ou a redescoberta de quem sou e de que eu sou capaz, né? Sim, resgatar a criança divina que todos nós temos dentro de nós e achamos, não, eu não sou capaz. Ou vou brincar aqui. A gente faz muita brincadeira. É maravilhoso brincar. Nossa, mas Estevam, você tá velho. Tô velho mesmo. Mas é tão gostoso brincar. É tão gostoso. E a gente se sente todo poderoso, porque eu posso, e se eu errar? Na brincadeira não tem errado, não tem erro. Problema nenhum. Não tem erro nenhum. É ótimo, é até melhor, né? Que a gente se diverte mais. Então você está falando de uma coisa importantíssima. O espaço da biodança, uma sessão baseada na metodologia da biodança, que é o caso do programa Bio2, é um lugar em que não se julga, onde você não está exposto ao julgamento do outro. Então, isso é extremamente importante, porque a gente está o tempo todo julgando ou sendo julgado. E esse medo do julgamento não me permite ser mais autêntica, né? Eu estou sempre vendo o que eu preciso dizer aqui, o que eu preciso fazer ali, como é que eu vou me comportar para ser aceito, né? Com essa certeza. Necessidade que todos nós temos. Imagina se você ter coragem de colocar limite. Aí eu tenho muito mais pânico difícil, de colocar muito limite. mais difícil. Porque aí que não vou ser aceito mesmo. Vou falar que não, tenho que falar sempre que sim. Então, esse reforço da identidade, dessa expressão,
cada vez mais de mim mesmo, e como disse Esteban, descobrir é tirar o que cobre. Então, a biodança, ela é definida como uma das definições, que é um sistema de desenvolvimento humano. E essa palavra desenvolvimento não é se tornar algo distante, algo que eu não sou. Não, ao contrário. É tirar o que envolve. É ser cada vez mais a minha própria essência. Então, é se permitir ser quem eu sou. Sim, abaixar a guarda, tirar as máscaras. Para isso precisamos quê? Precisamos um contexto nutritivo, carinhoso, verdadeiramente afetivo, e um lugar harmonioso, com músicas previamente estabelecidas, muito bem definidas, com esses movimentos que têm o objetivo de ir aos poucos, retirando essas camadas da cebola, e aos poucos redescobrindo quem realmente somos e podendo expressar isso com liberdade, podendo expressar a maravilha que nós somos. E não ficar autocriticando nós ou com medo da crítica destrutiva dos outros. Aí eu sempre falo, eu gosto de falar assim, aqui o combinado é ninguém vai falar mal de ninguém, ninguém vai malhar ninguém e ninguém vai ser malhado. Aqui o que vale é o carinho. E aí é mágico, parece mágico, porque revela a necessidade que todos os seres humanos temos. Por isso que a biodança está no mundo inteiro e cada vez mais cresce. Por quê? Está nos 5 continentes, está crescendo cada vez mais, chegando a lugares cada vez mais distantes, se expandindo cada vez mais, porque é uma maravilha. Imagine poder confiar. Sim. Poder confiar. Muita gente fala, nossa, confio mais aqui, que eu abracei aqui pessoas desconhecidas, praticamente desconhecidas, como nunca abracei meus filhos. E por que será isso? Porque tem um pacto prévio de confiar, de se entregar, de que eu vou ser cuidado, de que ninguém vai me agredir, de que ninguém vai me julgar, como ela acabou de falar. Isso potencializa toda a forma de... E o dia que eu não gostei, eu vou falar, não, eu não gostei. E o outro vai aceitar, não, tudo bem. Então, fica muito mais fácil, né? Eu acho que a gente está falando de um outro ponto importante, que daria muitas lives também, que é liberdade, né? Sim. É uma liberdade de expressão. Sim. Né? Uhum. Então, expressar com liberdade é uma liberdade de expressão. É a liberdade de ser você mesmo, né? Sim. Então, esse é um ponto importantíssimo. Só que para isso é importante a capacidade de perceber os próprios limites e estar em diálogo, em feedback com o outro, ou com o meio, ou com o contexto em que você está. Então, essa percepção, né, de si mesmo, mais fina, mais sensível, de si mesmo e do outro, é que traz a liberdade, né? A sensação de liberdade. Liberdade na minha expressão, né? Com certeza, e também entender, principalmente com o coração, não somente aqui, com a mente, que esses limites são fronteiras, e essas fronteiras são permeáveis. Essas fronteiras têm um trânsito. O que hoje para mim é uma limitação, um limite, e tem que ser respeitado, tem que ser profundamente respeitado, primeiro por mim e também pelos outros. Essas fronteiras também são flexíveis. O que para mim hoje não é tão agradável, não é possível, o dia da manhã já pode ser possível, pode ser até prazeroso e pode ser muito bom. Então essas fronteiras são móveis também, são móveis na medida que eu vou evoluindo no meu processo evolutivo, vou crescendo, aí também estou mais aberto e também estou mais flexível. Isso é importante tê-lo claro. E de uma forma progressiva e cuidadosa, né? Com certeza. Sem romper fronteiras, sem atravessar o que eu não posso dar conta. Sim, né? Sem ser uma pessoa enxuta. Muitas vezes a pessoa fala assim, a objeção é, então tenho que ser cruel, eu tenho que ser assim, taxativo, eu tenho que ser até agressivo se for necessário, uma pessoa extremamente castradora, uma pessoa censuradora, limitadora. Nossa, mas para você, não, tem que ser do jeitinho que eu quero, meus limites são muito rígidos. Não se trata disso, se trata de cada vez mais
não somente ampliar os limites, abaixar mais, cada vez mais a guarda, se entregar cada vez mais, confiar cada vez mais e observar e ir sentindo o que é que está bom para mim. Não é somente isso, é também na relação interpessoal a gente aprender a respeitar o limite do outro, porque a pessoa que precisa construir muros é porque ela justamente não aceita os outros. Não é somente o que ela tem limite rígido. Ela impõe limite rígido para os outros. Sim? Então é como uma troca de agressões. Né? Então, na medida que eu me mostro mais permeável, o outro também vai ficar mais permeável. E aí pode acontecer o diálogo, a troca. Né? E mais, a gente está falando aqui também de liberdade. Já falei um pouquinho antes. Pode parecer que limite e liberdade sejam coisas opostas, mas na realidade não são. Para que eu me sinta uma pessoa livre, eu preciso reconhecer quais são os meus limites e quais são os limites do outro. Respeitar profundamente isso. Isso é liberdade. Com liberdade certeza. Não é sair por aí fazendo tudo o que quero. Não é isso que é liberdade, né? Porque isso pode ser profundamente danoso para mim mesma e para minhas relações, enfim, para minha vida. Profundamente egoísta. Né? Eu vou E fazer profundamente o que eu quero, egoísta. não tô nem aí para os outros. Então, liberdade passa por limite também, né? E uma coisa interessante, é uma coisa tão importante o limite que uma criança sabe disso. Toda criança experimenta o limite do pai e da mãe, né? Sim. Faz alguma coisa para ver se pode, se vai ouvir, cuidado, não faça isso, não faça aquilo. Toda criança faz esse teste, vai vendo até onde ela pode ir, né? Então, a criança, ela precisa também do limite. E como ela não tem essa consciência, ela vai experimentando o limite de quem cuida dela ou do espaço onde ela está. Sim, o que está falando, olha para trás, olha para o pai, olha para a mãe e vai testando a ver se realmente é amado ou não. E muitas vezes vai atentar coisas que já sabe que não pode para ver se é protegida. Às vezes estão olhando e eles vêm correndo para me proteger. Sim. E a gente tem que proteger, tem que colocar esse limite. Imagina, um exemplo claríssimo e contundente está colocando o dedo na tomada. O dedinho na tomada. Ai, não, eu crio meus filhos com a total liberdade. Isso não é liberdade, não. Isso é sacanagem, é descuido. É falta de senso, falta de amor, falta de carinho. Eu, obviamente, não preciso bater na mão dela, da criança. Para colocar um limite, não precisa ser agressivo. Pode ser um limite educativo, um limite... Sim, amoroso. Amoroso, afetivo. Então, nós estamos dizendo aqui que muitas vezes o limite é o maior ou o melhor ato de amor naquele momento. Esse exemplo é claro. A criança foi meter o dedo na tomada, claro, tem que dar um limite, muitas vezes um limite rápido, né? Antes que aconteça o pior. Rápido e claro. Limite também é afeto, né? Com certeza. No momento adequado e na forma adequada é afeto, né? É um ato afetivo. Temos um exemplo? Um exemplo eu lembro de um exemplo concreto, de uma pessoa que veio para uma... Nós fazemos muito, nós chamamos maratona aqui em português, que ao menos aqui no Brasil, que seria um final de semana, em geral, um regime de imersão. A gente vai para um lugar muito bem gostoso, sempre tem lugares bem gostosos, uma chácara, um espaço assim, com muito contato com a natureza, às vezes piscina, tudo, e a gente faz dança todo final de semana e ficamos convivendo. Então, final de semana, desde sexta-feira, muitas vezes até o domingo, final de tarde, e a gente fica juntinho lá, fica dançando. E eu lembro de um encontro que a gente teve, você vai lembrar, foi antes da pandemia. E a gente tinha algumas propostas vivenciais que eram na forma de desafio, né, para vencer algumas limitações que a gente tem. E a limitação dessa pessoa era justamente colocar limites. Aí ela tinha uma relação intrafamiliar que não era
era obviamente tóxica, não era favorável. Acho que eu já sei. Dificuldade de dizer não, né? E ela tinha muita dificuldade de falar que não, porque é minha mãe, é meu pai, são meus irmãos, e aí então o que eu vou fazer? Eu não sei falar não para ele. Aquela questão bem aqui no Brasil é muito forte, essa questão, principalmente com a família. Aí ela, naquele encontro, ela teve mais de uma vez que colocar limite. E chegou a situações nas quais tinha que colocar limite de uma maneira progressiva, de uma maneira carinhosa, de uma maneira afetiva na biodança e no sistema evolutivo proposto pelo Bio2. A gente nunca quebra padrões, nunca quebra comportamentos, nunca quebra coraças. A gente vai diluindo, a gente vai tomando consciência e principalmente tomando consciência com o coração, né? E aí conseguiu vencer desafios e de uma maneira muito veloz e muito rápida consolidou o relacionamento afetivo que vinha tendo já, e eu acho que estava adiando um casório, estava adiando uma união, e essa união aconteceu pouco tempo depois. Essa pessoa formou uma família, muito mais saudável, e por incrível que pareça, para essa pessoa. Porque de fora muitas pessoas falam, nossa, e agora está muito melhor a relação com a tua família de origem. Sim, claro. Nossa, mas visivelmente. Mais saudável. Claro. Deixou de morar nessa casa, foi morar com a nova família, com o companheiro, com a companheira, e aí criou vínculos em outra família muito mais saudáveis, e colocou um limite que era necessário, que há muito tempo não colocava. Por quê? Por medo a magoar, por medo, sempre o medo à perda, o medo a que a outra pessoa me colocando... Que vai pensar... O que vai pensar, como que vai se sentir, e se eu não estiver lá? O limite também, olha o limite aí. Se eu não estiver lá, as coisas não acontecem, se eu não... E não é assim. Muitas vezes é porque você está lá que as coisas não acontecem. Parece que você é imprescindível. É um limite. E muitas pessoas dizem assim, só mais um pouco, só mais uma vez, enfim, não vai fazer mal, né? Isso tá, muitas vezes até com a comida, com a bebida, né? Ou a fala, até um excesso de fala, né? Então, assim, esses excessos às vezes vêm em doses homeopáticas, em doses pequenas, mas eles são significativos, porque esse só mais é atravessar muitas vezes uma fronteira, um limite, como nós estamos dizendo aqui, que não devia ser atravessado, né? Então essa percepção de que esse mais, essa gota d'água que transborda o balde, é que não pode acontecer, né? Sim. Porque ela é extremamente danosa. Uhum. Então, não ultrapassar essa fronteira, ou ter essa percepção, como disse agora há pouco o Estevam, que essa fronteira também é flexível, mas que nesse momento não é possível, no próximo pode ser, né? Sim. Eu lembro de uma situação muito... Eu vou contar aqui. Eu lembro de uma situação muito engraçada, que era um pai criando os filhos. Isso aconteceu comigo lá no meu país de origem, na Argentina, e ele falava assim: você tem 5 minutos, falava para os 2 filhos, um filho e uma filha, 5 minutos. Depois ele falava 4 minutos para fazer, e nem lembro o que era, mas era muito interessante. E aí ele era o pai bonachão, que não conseguia colocar limite, coração mole demais. Aí quando chegava a 4 minutos, e até os 4 minutos ele ia com minutos reais. Aí depois quando chegava aos 4 minutos ele falava 4 minutos e 30 segundos, 4 minutos e 35, 4 minutos e 36. E já passavam 5 minutos mais, e ele dizia, faltam 5 segundos. Meia hora depois falava, agora faltam 4 segundos e meio. Aí os filhos riam dele, riam assim, porque percebiam que ele não conseguia colocar limite nele. Não conseguia. Mas era muito óbvio. Até os 4 minutos ia
Era minuto mesmo, e depois já se esticava, eram horas. E acabava que nem acontecia o que nem acontecia, ele também não falava nada, porque já nem... Aí é muito Agora tem uma engraçado. coisa importante aí. Normalmente, quando a gente não consegue dar limite, e a gente acha que o outro devia saber. Tem isso também. Nossa, Como assim não, é o que mais tem, né? no Como relacionamento a assim? dois. Principalmente em relacionamento a dois, né? Nossa, Assim, como assim você não sabe que devia ter chegado nesse precisa horário? falar? Preciso falar? Você devia Precisa saber falar? disso, É óbvio. né? É tão óbvio, né? E o outro atravessou um limite e não sabia mesmo, porque não tinha percebido, porque não tinha tido feedback, porque não foi informado. Nunca foi informado. Nunca foi Não vai informado. saber, vai adivinhar. Então o outro tem que saber do meu limite? Não, o outro não tem que saber do seu limite. Você precisa deixar claro qual é o seu limite. O limite, informar, Sim. deixar claro, é assim, é até aqui. E não precisa ser agressivo, não precisa ser determinante, não precisa ser ostensivo, não precisa ser até violento, não. Mas se eu não informo, o que acontece? O que acontece é que a pessoa vai avançando. Lógico. Se não foi informado, né? Não pensa foi que informado, pode. acha até que está indo muito bem. E vai avançando. E às vezes na hora que sai, a questão do limite vem com a raiva, Bem pode com a vir até com explosão. uma explosão, com uma agressão. Bem depois de um processo de acúmulo, né? Quando poderia ter sido dado antes de uma forma mais amorosa, mais suave. Sim, até preventiva, se vai gerar um conflito profundo, né? De uma maneira até preventiva. Então, qual seria um antídoto para isso? Autoconhecimento. Muitas vezes nós nem nos conhecemos. Muitas vezes nós não sabemos. Principalmente nós. Nasce daí a questão. Não sei o meu limite, não sei o tanto que... E por que não sabemos? Porque somos doidos, porque não queremos saber, não, porque não queremos ver, é porque nos acostumamos a sofrer, por exemplo. No dia a dia, achamos que é normal, natural. Não gostei nada. Os últimos anos não estou gostando nada do meu relacionamento, mas é assim mesmo, né? Todo mundo sofre, né? Não. Você está aqui, a vida é curta, você está aqui para sofrer? Sei lá, todo mundo reclama disso. Eu acho que é normal, né? Natural. Sim. Atualmente, a garotada agora, ela fala, e aí, como foi? Normal. Mas traduz para mim, normal seria o quê? Natural. Natural seria o quê? Assim, normal, né? Não consigo colocar em palavras por quê? Porque é assim, é como tem que ser, é sempre assim mesmo. Não. E para você, como foi para você? Para mim, é isso que a gente fala muito na violência. Sempre tem um feedback que a gente dá para o grupo e dentro do grupo, né? Que é como foi para mim, o que aconteceu, o que eu senti. Importantíssimo. Sim, importantíssimo. A fala, né? Dizer Claro, como foi pra mim. claro. E às vezes, isso é muito interessante, porque às vezes a mesma dança feita por duas pessoas, uma teve uma sensação, a outra teve uma sensação totalmente diferente. Claro, então, são pessoas diferentes, são pessoas história diferentes. de vida diferente, momento de vida então, diferente. se eu não falo, se eu não expresso, como que o outro vai saber? Às vezes pro outro tá ótimo, né? E tá pensando que para você também. Então, essa capacidade de dar feedback, de expressar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu não quero, é fundamental. E para isso, como disse o Esteban, também é importante autoconhecimento. Como eu vou informar se nem sei mesmo, se nem eu sei? Né? Vou informar em geral, alguém. não sabemos, não nos conhecemos, não sabemos. Vivemos no automático. Então, é um resgate das funções elementares de vida. Essa é uma definição da biodança. Sim, a criança sabe e vai falar logo se gosta ou não gosta. Não gostei, não quero. A gente fica dando 1000 voltas para não magoar os outros, e acaba não sabendo o que quer, mas não sabe mesmo. Então, um reaprendizado de saber quando que eu gosto, o que eu quero, como gosto, e isso nos leva a realmente nos conhecer, perceber nossos limites, a percepção interna do limite, e até onde eu gosto, tá bom, tá saboroso, tá
bom para mim, né? Aumentar essa capacidade de autorregulação, da gente não ficar exaurido, não ultrapassar o limite toda hora, porque, pô, não, porque tenho que dançar bem, porque na biodança não tem dançar bem, não tem dançar certo, não tem um ritmo a seguir, não tem uma coreografia a seguir, um padrão que é melhor, mais bonito, melhor, mais legal, não. Então, aí ficamos sozinhos com nossa autorregulação. E aí, claro, lidamos com ela diretamente. Não, E aí aí fica tem cansado, e aí começamos a regular. que vem também muito forte, Esteban, que é a questão de, ora, você está falando em desenvolvimento, né? Como que você está falando de desenvolvimento se você está falando em limite? Em reconhecer o limite. Ora, para eu crescer, melhorar, desenvolver em alguma coisa, eu não tenho que ir além do limite, né? Então, como é que é isso? Não tem uma contradição aí, né? Esse é um questionamento que pode vir, porque... Mas essa visão, essa percepção do limite é uma visão muito ligada à nossa cultura, que é uma cultura de desempenho, que valoriza o alto desempenho, né? Uhum. Eu tenho sempre que estar produzindo mais, fazendo mais. A performance. Né? Que tem que ter performance, né? Uhum. Que eu tenho que cada vez saber mais, estar sempre, sabe, esse mais. Então, está ligado a isso, a essa cultura da performance, né? E nessa cultura da performance, eu não obedeço os meus limites, né? Não, eu sigo padrões externos. Eu sigo padrões externos. Vou na academia, tenho que estar cada dia mais malhado, com mais músculo. Porque os outros têm e eu não vou ter menos. E como é que como é que estão os meus joelhos, as minhas, né? Então, assim, quais são essas limitações, sim, né? Que não estão sendo vistas, né? Sim, muitas vezes limitações naturais, pela idade. Por exemplo. Tem 80 anos, mas quer ser um garotinho de 20. E quer malhar como se tivesse 20 e quer ter um corpo de 20 anos. Chega a ser ridículo quando a gente vê essa situação, mas todos, ou muitos, todos não, mas muitos de nós embarcamos nessa canoa furada o tempo inteiro. Por essa cultura, como a Sheila acabou de falar, da performance. Sim, é ir além, mas é ir além de maneira suave. O limite, como eu falei, sim, ele o limite é permeável, o limite é flexível. Então a gente vai crescendo. Claro que crescer é ir esticando esse limite, mas não esticá-lo de uma vez, não esticá-lo sem reconhecer as minhas limitações, que de repente posso ir além do meu limite. Não posso sair agora, vamos supor, uma pessoa que nunca fez atividade física, eu vou correr a São Silvestre agora. E vou chegar antes que os quenianos. Vou me quebrar todo, isso sim. Se a pessoa pensa assim, aí não está respeitando o limite, não está querendo ir além do limite de uma maneira totalmente inconsciente, de uma maneira totalmente maluca, né? E tem um detalhe, tudo isso que a gente está falando aqui, a proposta do programa Bio2, baseado na metodologia da biodança, é que tudo isso acontece com alegria, com prazer, né? Com conexão com a vitalidade, né? Uhum. Com a alegria de dançar, do movimento, do encontro do grupo, né? Então, não precisa sofrer, né? Ao contrário, a proposta é uma proposta... É um grande prazer, você viu? Exatamente. Reconectar com a alegria de viver. A gente vê, e muitas vezes a gente fala, né? A gente vê porque a pessoa não está querendo, esse encontro, a pessoa está querendo caminhar, por exemplo, um movimento que a gente faz muito é caminhar, e a pessoa está querendo caminhar sozinha. Sim. E de repente a gente fala, o convite, tá? Repara aí, o convite é caminhar em pares. E aí a pessoa se sente obrigada. Porque o grupo está par, vamos supor, 20 pessoas. Então são 10 pares. Aí eu não vou deixar o colega, todo mundo está em par. Não vou deixar o colega sozinho, porque eu hoje quero caminhar sozinho. Aí vai
não vai respeitar seu próprio limite, não vai respeitar seu desejo. E o que acontece? A gente vê pessoas sofrendo lá, quando era para estar em conexão com a alegria. E era um convite, né? Você aceita o convite se você quiser. Não, e os outros que vão pensar se não aceitar o convite? Aquele que ficou sozinho lá, nossa, vai ser uma desfeita com ele. E você? Você pode falar não, como a Sheila acabou de falar agora há pouco, para você pode falar que não? Eu lembro que em uma época da minha vida eu falava, não, eu estava procurando apartamento, e falava assim, não, eu falei com uma amiga da biodança, uma facilitadora muito querida. Eu falei, não, para mim está tudo bem, qualquer lugar está bem. Ela olhou para mim e falou, amigo, qualquer lugar, qualquer coisa é boa para você? É assim que você se trata? Eu falei, nossa. No outro dia saí, procurei um apartamento que era muito melhor que todos os que tinha visto e fechei o contrato e aluguei esse apartamento e achei maravilhoso. Foi uma grande sacada. Ela me falou assim, é assim que você se trata você mesmo? Nossa, não sei, eu estou pensando se vou continuar sendo sua amiga. Porque se você se trata assim você mesmo, como vai tratar os outros? Amigos, como claro. vai tratar os amigos? Claro. Nossa, foi uma grande lição, porque eu olhei para mim de uma maneira que eu nunca tinha olhado. Eu mereço melhor, por que eu vou me conformar com qualquer coisa? Qualquer coisa serve para mim. É o limite, né? Então, estamos chegando ao final da live de hoje. Nossa conversa de hoje. E o tema foi um tema muito importante, que é dar e receber limites. Sim, e eu acho que eu vou voltar a esse tema, porque... Vamos, é um tema muito vasto. Que, dá pano inclusive, a gente manga. pode olhar de perspectivas diferentes. Sim, com né? certeza. De perspectivas diferentes. E o sistema evolutivo biodança e o programa Bio2 comporta muitas perspectivas. Já aqui eu estou pensando em várias perspectivas diferentes para abordar essa questão do limite. Né? Mas agradecemos muito especialmente Círculo de Psicologia, Ana Caldeira, Kênia Brito, Paula Nayane, a Milene, grande Milene querida, Luciane, Marlene Dente, Nacho, que entrou no começo, Roselia, Biodança Las Condes. Agradecemos muito a presença de vocês e sempre é um prazer essas lives, porque a gente... é uma conversa descontraída e essa é a proposta. E se você quiser conhecer mais da nossa proposta, nós temos um convite muito especial que no dia 14 de dezembro, às 20 horas, nós vamos fazer um evento 100% online, 100% gratuito, pelo nosso canal no YouTube. Sim, né? Nosso canal de YouTube. E mais, essa live está sendo transmitida pelo YouTube simultaneamente também. Pelos 3 canais: Instagram, YouTube e Facebook. E os 3 ao uníssono. Isso. Então, o convite fica feito. Sim, fique ligado, não perca, porque vai ser um convite muito especial. Não perca a oportunidade, principalmente se você mora em Brasília. Sim, é para você o convite. O evento vai ser imperdível. Estamos preparando assim um encontro muito bom. 100% online, 100% gratuito, nosso canal do YouTube, dia 14 de dezembro, agora, 20 horas. Não perca. Aguardamos vocês. Beijo no coração. Final de semana. Ótimo final de semana.